Sejam bem-vindos a bordo da gravação de mais um podcast Os Improváveis. Hoje eu tenho aqui a presença da Marcela, e a Marcela passou por um processo muito bacana, que é um processo de transição de carreira. Ela estava no ápice da carreira dela, no melhor momento da vida dela, mas ela decidiu que ela queria viver o propósito, a missão e fazer algo que realmente queimasse no coração dela. Então vou deixar ela se apresentar para vocês e falar exatamente quem ela é e o que ela faz hoje. Marcela, é um prazer tê-la a bordo. Fala pra gente então um pouquinho sobre esse teu novo momento. Vamos lá, Fabrício, um prazer estar aqui, né, estreando com você, Os Improváveis. Eu fico muito feliz da escolha que você fez, tá? Eu espero aqui, né, poder honrar essa escolha. E para quem não me conhece, eu sou gestora de redes sociais. Eu estou aí nesse ramo, estamos, né, há um pouquinho mais de um ano e tem sido uma felicidade toda essa transformação. E assim, vocês vão conhecendo um pouquinho mais, conforme eu e o Fabrício a gente vai levando, vocês vão entender um pouquinho mais o que aconteceu, porque lá vem história, hein? Exatamente. E a gente acabou se conhecendo justamente num processo que eu também estava fazendo de transição de carreira para viver esse propósito, de não fazer exatamente o que eu vinha fazendo. Não que eu não tivesse orgulho ou não gostasse do que eu vinha fazendo. É que eu já fazia essa atividade da aviação por mais de 3 décadas. Eu já tinha também, assim como você, alcançado o ápice da carreira, estava voando o melhor avião do mundo, o avião que tem o maior branding, o avião mais desejado na área da aviação. Estava morando num país que é o país mais rico do mundo, o país que tem a maior renda per capita, e a gente estava numa de uma zona de conforto. Só que o que a gente sentiu? A gente queria transformar vidas, levar aquilo que a gente acreditava para que as pessoas passassem a viver uma vida melhor e principalmente se reconectassem com as suas famílias. Então eu queria que você falasse um pouco o que levou você a fazer essa transição, ou se você preferir começar a contar como era a tua vida antes de você ter tomado essa decisão. Então vamos lá. Eu fui bancária durante 14 anos. Então, para não dizer que foi o primeiro emprego de carteira assinada, foi o segundo. Sendo que o primeiro foi ali, deu 3 meses de carteira, só para vocês entenderem, né? Quando eu falo de carteira de trabalho. Eu morava em Paranaguá, hoje moro em Curitiba, onde nós estamos aqui, porque vocês entendam que esse podcast é itinerário, entendeu? Itinerante, digamos assim. Essa parte é a principal de ser citada. Exatamente. Porque esse podcast ele faz parte do Moresquete Studios, que isso é toda uma outra história e um contexto que precisa ser contado, mas a ideia era simplesmente eu começar com esse podcast, porque quando a gente teve num encontro, foi um treinamento de 3 dias maravilhoso que a gente se conheceu, né? Uma imersão. E nesse treinamento, eu ouvindo a história das pessoas, justamente que nem a gente está fazendo aqui, né, no início, perguntando o que te traz aqui, o que você está buscando. E eu percebi que havia quase que um algoritmo ali, havia um ponto que era o ponto que unia todo mundo. As pessoas estavam fazendo algo que naquele momento não fosse ruim, mas não tocava mais o coração delas, transformar a vida de outras pessoas daquela forma. Elas se sentiam, eu estou fazendo só isso e o único benefício que eu estou tendo disso é receber um pagamento por conta disso. E aí essas pessoas, elas contando essas histórias, me levaram a tomar essa decisão. Foi essa chama que queimou no meu coração naquele dia. A minha ideia não era abrir um podcast itinerante, como você acabou de falar, de sair de um lugar e ir gravando em outro. Então, hoje eu moro em São Paulo, moro no Alphaville. Eu montei o Moresquete Studios com o intuito de gravar o meu podcast, mas aí surgiu a ideia de se tornar o Moresquete, não só o Moresquete Cast, mas o Moresquete Studios, pela ideia de poder gravar histórias de outras pessoas. E foi a maneira de incluir Os Improváveis. O nome Os Improváveis veio justamente do fato da pessoa já estar no ápice da carreira, ela já está vivendo uma vida maravilhosa, recebendo a grana que é o suficiente, e era uma condição, né? Eu lembro que quando eu te conheci e eu vim aqui te visitar a primeira vez, né? Você já tinha uma vida, pelo conceito que as pessoas reconhecem como sucesso, você e o seu marido já tinham um nível de sucesso.
mas vocês queriam fazer algo mais. Exatamente. Então é isso que eu queria que você falasse, por isso o nome Improváveis. É bem improvável que uma pessoa que está nesse nível de sucesso deixe tudo isso para trás e vá viver algo completamente diferente. Então fala um pouco pra gente. Eu tô começando do início para que tudo faça sentido para vocês, né? Que não vai assim, de uma hora para outra. Tudo tem um histórico, tem um porquê. Então, nós morávamos a 100 quilômetros daqui, que é litoral, Paranaguá, amo, tá? Em Paranaguá, eu trabalhava no Yacht Club lá. Que legal. Na área administrativa ali, fazia faculdade, gestão portuária, muito feliz, ok. Aí, caminhando pela minha faculdade, eu estudava gestão portuária na Faculdade Estadual de Paranaguá. Né? E passeando ali nos corredores da faculdade, tinha um pino na parede do Banco Sudameris. Procura-se estagiários. Olha que interessante, nunca nem imaginei, cotei essa situação. Mas as minhas amigas todas, não, vamos lá, vamos levar currículo e tal. E eu fui na onda. Tipo, não que eu queria, mas eu fui no impulso delas indo levar o currículo. Deixa eu só fazer um highlight, como é que se diz? Uma marcação, né? No que você falou. É interessante porque muitas vezes não é algo que você verdadeiramente estava buscando, mas alguém ofereceu para você um caminho e como você não tinha certeza do que queria fazer naquele momento, você seguiu algo porque alguém falou, olha, vamos fazer isso aqui porque é bom. Isso, e você chegou a viver isso. E eu fiz esse highlight porque eu imagino que muitas pessoas já passaram por isso. Exatamente. Aí fui, levei o currículo, entrei na fila, aí cheguei no Banco Sudameris, na época era um banco para japonês, era um banco de decassegues, assim, né? E tinha que fazer uma prova para entrar, tinha prova de matemática, prova de português e tal. Passei em todas aquelas as fases lá, chegou na entrevista, né? Aí fiz a entrevista, ok, sem compromisso, e voltei à minha rotina. Até que das pessoas dentro do banco, ele se chamava Sandro Salata, nunca esqueci o nome dele. Aí ele me ligou e falou, olha Marcela, você foi a nossa escolhida e tal. Eu falei, ai que bom, fico feliz que vocês me escolheram, mas muito obrigada. Já estão bem aqui, meu gerente já assinou a minha carteira, estou muito feliz. Eu lembro, era um salário de R$160, que era o salário mínimo. Salário mínimo básico. Daquela época. 160, não, estou ganhando R$160, estou muito feliz, assim, carteira assinada. Dele, não, aqui é um estágio, você vai ganhar R$280. Eu falei, mas é um estágio, poxa, aqui, CIE, eu tô com a carteira assinada, cara, eu tô FGTS. Você acha que eu vou, né, pro banco? Daí ele, então, Marcela, será que você conseguia? Ele não deu muita trela, porque ele viu que minha mentalidade era desse tamanho, e ele já era uma pessoa mais velha, né? Ele falou assim, não, eu entendo você. Se você tiver um tempinho pra gente conversar, pra eu te explicar algumas coisas e tal, aí tudo bem. Ele marcou um segundo horário pra eu ir até o banco, conversar com eles, né? Aí nesse dia que eu cheguei pra conversar com eles, estava o Sandro e estava o Jorge Eduardo, que hoje já é meu marido, mas ainda a gente não... Esse que é o tal do Jorge Eduardo. Agora eu entendi. Naquela mesa do Sudameris, lá no segundo andar, né? Aí eu sentei na mesa, estavam os dois na minha frente e ele desenhou para mim. Ele falou assim, você está trabalhando hoje no Yacht Club? Eu sim, no Yacht Club, eu achava tipo o máximo, assim, uma estrelinha na minha cabeça quando eu falava assim, fina, né? Fina com PH, trabalho no Yacht Club. Né? Então, daí ele pegou e falou assim, então, vou te explicar uma coisa, Marcela. Hoje você faz o que lá no Yacht? Eu falei, sou assistente administrativa. Com orgulho, né? Daí ele, então, mas para onde você pode ir? Qual que é o teu próximo cargo? Daí eu, momento de silêncio. Falei, sei, gerente, né? Gerente, você é gerente. E depois? Falei, não pensei no depois, tô fazendo faculdade, isso é um, né? Tô ali. Daí o negócio é o seguinte, aqui é uma multinacional, ele desenhou, você vai andar, você vai ter os cargos, você pode trabalhar aqui, em outra cidade, em outro país, se você quiser. Ele falando, né? E fora os incentivos, fora o auxílio que você vai ganhar aqui do CIE é maior do que o da carteira, enfim. Ele me deu vários motivos e eu entrei. Aí sim, depois que ele me convenceu, eu saí e fui para trabalhar no banco. Enfim, eu fiquei ali, né, 6 meses trabalhando como estagiária e conheci o meu marido.
que hoje, né, a gente começou a namorar, obviamente, e o gerente lá, o regional, ele teve que separar nós de Para vocês não agência. trabalharem no mesmo lugar. Isso, e na época, Paranaguá, uma cidade pequena, só tinha um Sudameris, né? Só tinha um. Então, nesse momento, eu fui desligada do banco. Eu fui desligada, eu lembro que eu fui trabalhar dentro de um despachante aduaneiro e tal, e conversando com a minha avó em casa, minha avó, Marcela, por que você aceitou? Ela falou pra mim, a minha avó, né, ser desligada. Não, porque eu tô gostando do Eduardo, eu acho que vai dar certo e tal, eu falei pra ela, né. Então, mas por que você aceitou o trabalho? Eu vou voltar na pergunta, minha avó falou assim. Por que você aceitou o teu lado profissional? Por não ter Curitiba, que é aqui do lado, a minha avó pensa. Eu falei, é verdade, vó. Então, Mas aí é que a gente vê a questão da sabedoria. Exatamente. Que na nossa cultura a gente acaba menosprezando a sabedoria das pessoas mais velhas. Você pega uma cultura japonesa, uma cultura coreana, você ouve o que os mais velhos têm a dizer. Ainda que muitas coisas naquele momento não façam sentido e você acabe menosprezando. Mas eu lembro que uma pessoa uma vez me ensinou, inclusive foi uma pessoa mais velha, ela falou, ó, nunca jogue fora, nunca menospreze o que alguém te fala. Na pior das hipóteses, se naquele momento não faz sentido, arquiva, porque pode ser que em algum momento você fala, então isso que a pessoa falou faz a diferença. Eu valorizei escutar pessoas mais velhas, eu tenho um imã para pessoas mais velhas. Se você sentar aqui uma pessoa mais sênior, 60, 70 anos, eu vou ficar horas conversando com essa pessoa. Para mim é um momento único. Eu já tive isso, uma coisa minha, tá? Bacana. E daí isso. A minha avó, quando ela sentou e falou, ela falou, agora você pega esse telefone e liga pro gerente. Aí eu liguei primeiro lá pro Sandro. Sandro, você tem o telefone do regional? Que foi o regional que trabalhava aqui. Dele tem. Aí me passou o telefone, né? Isso foi... Alguém me passou o telefone. Aí eu peguei aquele telefone da minha avó, aquele que girava assim, o dedinho. Eu já passei por isso também. Já tive esse telefone de disco. Aí eu disquei lá. Aí atendeu, caiu direto na mesa do Felipe Sergol, era o nome dele, né? Oi, Felipe, aqui é a Marcela, estagiária de Paranaguá. Ah, sim, eu lembro de você. Então, você gostou do meu trabalho? Dele gostei, gostava bastante. Você viu que eu vendia bastante isso, aquele outro, que era um produto lá, né, de estagiário, que na época nem se falava tanto em venda como falava hoje em banco, né, assim, ainda mais para estagiário. Ah, eu lembro. Olha, então, eu queria me colocar à disposição, porque eu vi que vocês tiveram que me desligar como estagiária, né, CAE, mas eu estou disposta a trabalhar aí com vocês em Curitiba. Daí ele falou, verdade, Marcela, eu não sabia disso. Eu falei, sim, eu estou disponível. Ele, não, senão a gente nem tinha feito esse desligamento, né? Então, você pode vir trabalhar aqui. Daí seguinte, Felipe, eu só não posso ir mais como estagiário, porque o salário daí fica pouco, porque eu tenho que subir a serra todo dia, vai e volta, né? Ele, não, eu tenho uma vaga aqui para escriturário. Eu lembro que um escriturário naquela época ganhava R$700, né? Eu falei, aí eu já abusei. Não, se você gostou do meu trabalho, então você podia já me colocar como caixa. Era 1.400. Um pouquinho a mais, dobro, né? Você podia me colocar como caixa, então. Então tá bom. Venha para Curitiba. Você consegue vir amanhã de manhã? Eu consigo, tá tudo certo. Nem sabia como é que eu ia fazer. Então, venha fazer a entrevista. No dia seguinte, estava eu em Curitiba fazendo a entrevista, passei de primeira, enfim, já consegui o meu voltar para o banco, só que não como estagiária, dessa vez agora como funcionária. Mas você vê que interessante, o fato de você não desistir, não se dar por vencida em um obstáculo Exato. Ou em uma circunstância que surgiu na vida, Exato. Abriu para você a possibilidade de você acessar algo muito maior. Isso. Mas não porque você naquele momento não tivesse o gabarito para fazer isso. É porque em algum momento alguém mais velho, que poderia ter sido um mentor, que poderia ser essa pessoa com uma vivência, Exatamente. Falou para você, vai lá, aposta tudo, acredita. Você poderia até dizer que foi audaciosa, né? Eu vejo as pessoas falar, nossa, você é audaciosa. E foi essa audácia com autoconfiança que levou você a estar aqui hoje. Uma ex-estagiária falar com o regional, ligar direto no ramal dele e falar isso, né? Enfim, consegui. E tinha essa questão, né? Eu fazia faculdade em Paranaguá e trabalhava em Curitiba. Então, foi um ano da minha vida saindo
4h30 da manhã, 5 horas de Paranaguá, com o pessoal que fazia faculdade aqui, vinha trabalhar, chegava às 7 horas da manhã aqui em Curitiba, né? Porque é 1h30, mas só que meia hora era a van rodando, deixando os estudantes nas faculdades, né? Então, eles me deixavam ali na 15. Para quem conhece Curitiba, 15 de novembro é ponto turístico praticamente. É uma rua que não passa carro, né? E eu chegava às 7 horas da manhã no frio, no inverno. Era eu e os moradores de rua sentado. Por quê? Porque o banco estava fechado. Eu era caixa, eu entrava às 10 horas da manhã. Ah, e só tinha esse horário para você que chegar. Eu indo de van de estudante era muito mais em conta do que eu ir para a rodoviária e pegar um ônibus de linha. Né? Então eu vinha de van aqui para Curitiba. Então quando eu chegava às 7 horas da manhã, aquele frio em Curitiba, eu não estava acostumada com frio. Eu lembro que eu não tinha nem blusa assim grossa, né? A minha sogra tinha me dado um sobretudo dela lá. Eu lembro que eu vinha com esse sobretudo e ficava. Era eu, os pombos, morador de rua, no banquinho, sentada na 15, esperando abrir a Galeria Hits, que eu trabalhava num Sudameris ali, né? E fiquei 1 ano nessa função. Logo em seguida eu escutei uns gritos assim, que tinha uma academia em algum prédio próximo, e eu comecei a fazer academia ali. Só que eu fiquei tão conhecida na academia que eu chegava, subia as escadinhas da academia, pegava o colchonete e dormia. Tava acabada. Por quê? Porque quando dava 4 horas da tarde, eu fechava meu caixa rapidão. Aí sim eu tinha que ir para a rodoviária, porque os estudantes já tinham ido embora meio-dia, estudavam só na parte da manhã, né? Eu ia para a rodoviária, pegava o ônibus, chegava em cima da hora, chegava todo dia quase atrasada na minha faculdade e saía às 11 horas da noite da faculdade. Então pensa, a função, né? Não, totalmente. Quando a gente está nesse início de carreira, todo esse processo, além de valer muito a pena, porque a gente valoriza o tempo que a gente passou, o tempo que a gente viveu no que a gente estava fazendo, mas ao mesmo tempo você desenvolve várias artes que normalmente você não teria, né? Tipo o fato de você ter que se deslocar, você aprender geograficamente como fazer a autogestão não só das suas emoções, mas a gestão do tempo, de você saber o que é melhor. Fazer a gestão de é melhor eu ficar um tempo esperando e economizar essa grana no início, ou eu ter o conforto de pegar um ônibus ou algum outro tipo de transporte que naquele momento poderia se tornar caro. Eu, quando vim para cá, eu fiz a mesma coisa. Eu comecei a minha vida, vamos dizer assim, oficialmente, como aviador naquela época em Curitiba. Então eu sei bem o que você está falando. Cedinho de manhã e às vezes ainda tinha aquela garoinha, né? Aquela chuvinha, o frio. E eu não tinha grana para pagar táxi. Se eu pegasse o ônibus ia levar um tempo muito longo. Aí eu saía da casa de um amigo que me cedeu um quarto e ia a pé para o aeroporto também. Era coisa ali, 25 minutos de caminhada para poder chegar. E eu lembro que, como eu tinha esse gasto com ônibus, gasto de transporte, aquilo e o outro, e roupa, que a gente teve que comprar umas roupinhas novas, trabalhar no banco e tal, né? Tudo isso é um gasto. E o meu almoço, tanto que hoje eu não posso ver o que eu almoçava. Sabe aquelas saquinho de vô no instantâneo? Era 30 centavos aquele saquinho. Então eu ia na garrafa térmica lá dos gerentes de chá, enchia uma caneca de água quente e dissolvia aquilo ali. Aquele era o meu almoço durante um ano. Tipo, não ia presente sopa instantânea, que eu criei tipo um trauma, mas é algo que eu tinha que fazer para economizar. Então, se não era aquela bono, era um pão que vendia na frente da Praça Tiradentes, eles vendiam, era tipo um pão francês com tomate e alface. Era R$1. Tipo, era ótimo quando eu comprava aquele pão. Então, ou era o pão ou era a sopa instantânea. Né? Você vê como é que todo mundo já foi traumatizado por alguma coisa. No meu caso, a gente se reunia quando a gente estava na fase de formação, né, para o curso de formação de instrutores, né? E no curso de formação de instrutores da aviação era a mesma coisa. A gente ganhava um ajudo de custo que não cobria nem o custo. Então a gente se reunia, o pessoal falava, não, compra, já era na época do miojo, né? Não, compra o miojo que é baratinho, mas miojo pra gente já era caro. Miojo era 1 e alguma coisa. Se a gente comprasse o pacote mesmo do macarrão e uma massa de tomate e dividisse entre todo mundo, saía centavos. Então era aquilo, toda noite. Um miojo? Então era. Não o miojo. A gente comprava o macarrão normal e fazia o macarrão normal, entendi, não o miojo. Entendi. Entende? Porque o miojo já era caro naquela época. Então a gente pegava e fazia e dividia lá entre os instrutores que moravam no alojamento.
E a gente também não tinha um apartamento para morar, né? Sim, Morava sim. todo mundo no aeroclube. Eu fiquei 1 ano, assim, nessa transição, até que nós nos mudamos para Curitiba. Então, eu casei e a gente mudou. Sabe aqueles 5 dias que você ganha de direito, né? Quando você está trabalhando e que naqueles 5 dias nós procuramos um apartamento, achamos e mudamos e estávamos em Curitiba. Então, ali eu terminei minha faculdade, fiz a transferência, eu não consegui terminar lá em Paranaguá. Tive que fazer a transferência para cá. Quando a gente mudou, viemos 2 para cá, ele veio para uma agência, eu vim para outra. E daí ali, a partir daquele momento, Fabrício, eu entrei num ritmo hipnótico. Para quem já leu, Sei bem como é. Sei bem como é. Então, foram os meus 2 últimos anos da faculdade, então é quando você mais tem que se dedicar ali, era adaptação em novas agências, porque quando o Eduardo mudou para cá também, ele assumiu a agência onde eu estava, e eu tive que ser novamente trocada de agência. Então, por causa dessa condição, que não podia ser... Nunca na mesma agência, sempre... em agências diferentes. Em Curitiba tinha várias, sempre teve mais de 20. Na época, assim, era bastante. No Sul da América parece que não era tanto, mas tinham bastantes opções também. Aí eu fui para outra agência e teve toda essa adaptação. Então eu entrei naquele ritmo hipnótico de todo dia. Acorda cedo, vai trabalhar, bate cartão, volta, sabe? Vai pra faculdade, volta, bate cartão, acorda, trabalha, bem como vai, é isso. volta, bate cartão, vai, volta. Então ali a gente entra. Com 7 anos de casados, Não, o mais interessante é isso, né? Você acabou de falar assim, no tempo de um respirar, já foram 7 anos. Acabou. E você fala assim, caramba, o que eu fiz nesses 7 anos? E é isso um ponto super importante. Quando você começa a ver que existe vida após esse tipo de coisa e que você vai viver o teu propósito, é o que viabiliza essa loucura que a gente tá fazendo aqui. Porque quando eu conheci ela, eu mesmo, já vivendo a mesma coisa, olhava e falei, essa mulher é doida. E você deve ter visto um monte de doido lá também. Como assim? O cara estava em tal lugar. Mas é que quando você conhece a história da outra pessoa, parece que o que ela está vivendo é melhor, né? Tipo, não é? O meu era dolorido, mas sempre o dela era bom. A grama do vizinho é mais verde, né? A grama do vizinho é mais verde. Mas e aí, 7 anos depois, você... aí nós tivemos nossa primeira filha. Né? Então eu entrei naquele momento mãe, Marcela mãe, até eu estava olhando esses dias, eu estava limpando algumas coisas aqui em casa, e eu tava olhando uma pastinha, assim, de todo o cuidado que eu fiz, eu fazia recortes de revista, sabe o que hoje a gente chama do quadro dos sonhos? Sim. Na minha primeira maternidade começou a despertar alguma coisa ali, eu saí daquele meu ritmo, não sei se entende assim, tipo, não, eu saí totalmente. da rotina, opa, eu sou mãe. Né? Ó, caso você não esteja acostumado com o que é o quadro dos sonhos, hoje é algo que a gente ensina na PNL, no coaching e várias outras pessoas ensinam. É você pegar um quadro, literalmente um quadro, colocar na parede, pode ser uma cartolina, não precisa nada muito complexo, e você colocar lá fotos para você visualizar todos os dias, 2 ou 3 vezes por dia, aquilo que você acredita que é a tua vida ideal, é aquilo que você vai chegar a viver. Porque existe um princípio não só bíblico, mas um princípio da neurociência, que aquilo que a tua mente já viu, o que você já viu com os olhos da mente, o teu cérebro consegue aceitar como sendo possível. Então isso aqui, por exemplo, em algum momento a gente já tinha visualizado. E se você colocar a ação, colocar toda a energia que nem você fez no início da carreira em algo que você queira fazer acontecer, vai acontecer. Eu já experimentei isso muitas vezes. Mas o mais doido, que eu acho que é o mais legal, é o que você vai contar agora. Teve muita gente no passado que teve um resultado maravilhoso porque já sabia disso intuitivamente. Não chegou ninguém falando para ele, faça assim que vai dar certo. E aí você começou a colar... Eu comecei aquele momento mãe, comecei a fazer essas colagens. Eu lembro que no consultório do médico, né? Tinha algumas revistas, assim, de quartinho de bebê. Eu lembro que eu vi uma página que eu amei aquele quartinho. Falei, gente, que lindo! Eu lembro que eu cheguei a arrancar a página, assim, que feio, né? Arranquei porque eu gostei demais pra pôr nessa minha pasta dos sonhos, do jeito que a gente queria. E o meu marido, como sempre, muito parceiraço, ele sempre acompanhava a pasta, o que tinha. Ele acompanhava a listinha de enxoval. Ai, será que já tem isso? Já tem isso? Um sonho junto, né? E eu lembro que aquele quartinho, o Eduardo, assim, um sonha, o outro materializa, né? E
nós juntos procuramos alguém, um marceneiro, que fizesse exatamente o quartinho do jeito que tava ali. E caiu um marceneiro maravilhoso, assim, para nós, Deus que manda, o universo, não sei, mas fez exatamente do jeitinho que a gente quis, nas cores que a gente quis, ficou... aí ali eu comecei a sair daquela minha rotina, né? Aquele momento que estava acontecendo ali. Deixa eu só falar mais uma coisa baseado justamente no que você falou. Uma coisa que eu falo muito para as pessoas e é um dos maiores propósitos de hoje a gente estar gravando esse podcast é o poder das conexões. Inclusive tem um podcast que está dentro da umbrella do Moresquete Cast, do Moresquete Studios, na verdade, né? Porque o Moresquete Cast é um dos podcasts gravado pelo Moresquete Studios. E aí o que acontece? Hoje tem um cliente que grava o podcast Conectando. Então, se você quer saber sobre esse poder, aprenda sobre o podcast Conectando, vai lá e segue eles para você saber. E aí você vai conseguir perceber isso que ela falou. Ela teve a visualização, o marido ajudou em outro aspecto, que foi a processualização e o desenho, e aí eles chamaram uma terceira pessoa que fez parte disso e fez isso acontecer. Fez. Pode falar. Eu lembro que ele olhou e falou assim, isso aqui eu não faço. Eu falei, luta aí, eu sempre tive essa minha mania. Luta aí, faz o que tem que acontecer, desejo de grávida. E ele fez certinho, até os puxadores eram uma rosinha, assim, sabe? E muitas vezes as pessoas não fazem isso acontecer, por quê? Porque elas querem fazer tudo sozinhas. Poxa, eu não sei como é que eu faço isso. Poxa, eu não sei como eu desenho. Eu não sei. E em 3 pessoas... vocês conseguiram fazer isso acontecer. Foi lindo de ver, assim. Então, foi aquele momento mãe, fiquei aquele período que o banco deu, assim, nesse período eu engravidei, nós mudamos de casa. Pensa, lá no início do nosso casamento, nós ficamos esse período até eu engravidar, morando de aluguel, porque isso tudo falta de conhecimento, assim, sabe? E naquele despertar, ver como tudo começou a mudar, na gravidez, tudo, a gente parou, porque vinha-se num ritmo hipnótico, sem olhar as coisas que estavam na volta. Não, tá na hora de comprar nossa casa. Se engravidou, a gente tá sem nossa casa ainda. O Eduardo foi lá, providenciou, compramos a casa. E veja, a nossa primeira casa, nós achamos ele navegando, buscando sobre casa, uma chamada, um anúncio no Facebook que ele viu. Ele, aqui, Marcelo, que apareceu para mim no Facebook, ó, que ele estava procurando casa. Olha só esse condomínio, vamos lá. Eu lembro que era um final de semana, chegamos na frente do condomínio, o condomínio estava em construção ainda e estava fechado, sabe? E daí a gente chegou na frente daquele portão que estava fechado e eu liguei pro número e o rapaz, não, hoje eu não trabalho, era um domingo. Que era o corretor, provavelmente, né? Não, a gente quer ver, estamos aqui na frente já esperando. Daí ele deu os pulos dele, nós ficamos 1 hora na frente de um portão fechado esperando o corretor vir. Porque era para ser aquela casa. Caramba! Que era para ser, né? E foi a casa ali onde a gente construiu esse quartinho que eu falei, onde a gente teve a nossa primeira filha. Bom, o marido Arda nasceu. E eu fiquei num momento mãe, voltei da minha licença maternidade e continuei no banco. Aí eu entrei num novo ritmo hipnótico. Acorda, arruma marido Arda, leva para a escola, volta da escola, vai para trabalhar e assim a gente continuou, né? 2 anos e meio depois, eu estava novamente grávida da minha segunda filha e nessa gravidez foi um pouco diferente, tá? Foi um pouco diferente porque a minha mentalidade como mãe já era outra, né? Nesse período e... Na gravidez da Helena, assim, muita coisa estava passando na minha cabeça. Estava fazendo pela segunda vez o mesmo curso de gestante, se chama CEMUC aqui em Curitiba. Quem é de Curitiba e tem interesse em fazer um curso gratuito para gestante, para mim um dos melhores. Ele fala sobre o parto amoroso, parto natural. Ele ensina você a ser mãe, sabe? Desde a amamentação, tudo, é maravilhoso. E quando eu ainda estava grávida, de barrigão bem grande, já assim, completando as 34 semanas, né, 32 semanas de gravidez, a gente teve uma discussão dentro do banco, assim, né, com um dos funcionários lá. Eu lembro que era uma coisa boba, gente, jamais hoje eu faria isso, veja, né, participaria de uma situação dessa. Eu lembro que tava em fila, era cliente por conta de fila de banco, né, na época que o pessoal ainda ia em banco pagar totalmente, boleto. era... Então, era fila de banco e tal.
E eu tava ali com a minha bateria de caixa, os caixas ali, eu já tava em outro cargo, gerente, né? Os caixas trabalhando e tava faltando uma pessoa. Eu falei, pô, cadê o supervisor aqui, né? O supervisor não tava. Quando eu fui ver, ele tava lá na tesouraria, contando dinheiro e tal. E compreensível, se tava muito movimento, precisava de dinheiro contado, dinheiro saindo, entrando. Aí eu lembro que eu bati na porta, uma porta de ferro da tesouraria, assim, eu melhorei muito, eu digo pra você, assim, eu bati com a mão aberta, assim, na porta de metal, né? Escuta, você não vai pro caixa, a fila tá pegando, os clientes estão irritados e tal. Eu sempre fui muito lado do cliente, assim, pra mim, tudo, se o cliente falou, é o cliente, entendeu? Eu não era muito de olhar a equipe, e sim o que Você tava... olhava o que estava pegando só isoladamente. Entende? E eu lembro que nesse dia a gente teve uma discussão e eu grávida, a hora que ele abriu aquela porta e começou, assim, não vou nem entrar mais no detalhe, assim, mas aquilo, parece que eu senti até minha barriga descendo, assim, sabe? Com tudo que tava acontecendo ali. E passou e tal, eu sempre fui bastantão, assim, e passou esse momento. E depois, antes de eu sair de licença maternidade, quase no finzinho, ainda depois desse acontecimento, eu resolvi fazer mudança de móveis. Eu resolvi que eu tinha que mudar uns móveis de lugar. Aí não tinha pessoas disponíveis para me ajudar, eu comecei a empurrar armário, grávida, com barrigão. Nossa. E empurrar. Você sabe aqueles gavetão de arquivo que você arquiva aquelas pastas suspensas, assim, tipo 1, 2, 3, 4 gavetão? Eu comecei a empurrar aqueles gavetão de um lado pro outro, cheio de arquivo, assim. Eu lembro até esses dias, um do meu colega Wagner estava lembrando, Marcela, você lembra quando você fazia mudança na agência E com grávida? quantos meses de gravidez eu tava com você... 30 semanas já. Tá, então olha que interessante isso. Tem um estudo já a respeito disso. E isso aconteceu lá em casa também, tá, gente? Então é uma coisa que ninguém consegue explicar exatamente o porquê que acontece, que nível de hormônio, de neurotransmissor que muda. Mas eu cheguei lá em casa, estava na mesma coisa. Minha mulher colocou 8 pessoas para trabalhar dentro de casa quando ela estava para ganhar nenê. E não bastasse as 8 pessoas trabalhando, ela resolveu começar a cortar grama. Aí eu falei, cara, que doido isso, não tem o cara para cortar grama. Ah, mas eu não estava com um saco para esperar e ele estava para chegar e não chegou e daí já estava ela lá cortando a grama. Aí estava um cara, um marceneiro preparando o quarto, o outro arrumando a cozinha, um outro cara trocando lâmpada e uma galera lá. É e isso era mesmo. justamente nesse ponto, cara. Então, eu fui olhar sobre isso. Eu falei, gente, o que é isso? O que acontece? E é uma questão hormonal. É como se fosse a preparação do ninho. Sabe? Ah, então é isso. Todo ser humano tem. Se uma mulher, se você está assistindo aqui, você sabe que você resolveu lavar todas as roupinhas de novo, que você resolveu arrumar a gaveta de novo, porque é o ninho. Tá já para receber o bebê. Então é natural que você faça isso. Cara, que bacana isso, hein? Com tudo. E eu lembro que por conta de todos esses problemas de sindicato, de funcionário, eu lembro também que eu recebi o representante do sindicato dos bancários na minha agência, que falou assim, Marcela, você tá sendo muito dura. E aquilo, ele me deu uma dura, entendeu? Como do que estava acontecendo na agência. Eu lembro que naquela época, alguns funcionários tinham sido desligados e eu estava meio que sentindo culpada por toda a situação, né? E eu saí de licença maternidade no meio, sem finalizar todas essas questões. Então eu saí... Eu preciso contar isso para que vocês entendam o contexto de como a Marcela entrou no marketing. Assim, não Sim, foi sem tudo, dúvida. Tá? E isso é o mais importante. Passar justamente que nem você falou, sem filtro. Exato. As frustrações, os reconhecimentos de coisas que poderiam ter sido melhores caso alguma ação tivesse sido tomada. Sim. E justamente esse processo que você passou. Então, e de repente aquele ciclo não estava fechado e eu saí de licença maternidade. Assim, são pessoas que, meu Deus, né, que eu gostaria de ter falado algo para ela que eu não tive a oportunidade, enfim. E saí de licença. No sair de licença maternidade, eu pensei, gente, eu vou ficar mais 8 meses aqui em casa, né? Eu preciso fazer alguma coisa, eu não consigo ficar parada. Não consigo algo que é meu, assim, nem os 30 dias que você tem que fazer, 40 dias de resguardo lá, pra mim é um sacrifício. Eu subi, desci escada, subi, desci e tal. Tanto que, nessa gravidez da Helena, ela nasceu no dia 26 de dezembro, um dia depois do Natal, né? Aí, passou o período de Natal ali, ela nasceu... Aí, dia 31, na festa de virada de ano, a gente foi jantar na casa de um tio do Eduardo aqui de Curitiba. Eu lembro que eu comecei a passar muito mal.
comecei a passar muito mal, eu não conseguia comer, eu via aquela mesa com aquelas comidas maravilhosas, não podia comer nada, eu sabia que se eu comesse alguma coisa, ia acontecer alguma coisa comigo. Aí mesmo assim eu forcei ali comer alguma coisa com o bebezinho todo molinho, pequenininho, de 7 dias, né? Caramba, imagina. Aí eu lembro que alguém segurou o bebê e eu fui no banheiro. A hora que eu fui no banheiro e que eu sentei pra fazer xixi, gente, mas eu nem liberei minha xixi, ainda tá escorrendo um monte de coisa. Quando eu fui ver, era sangue. Sangue. Que caía com uns pedaços, assim, que parecia um bife de fígado, sabe? Assim. E eu pensei, meu Deus, tá caindo parte da placenta, não arrancaram a placenta aqui ainda. E eu queria sair do banheiro, mas o sangue não parava. Nossa. Não tinha como estancar o sangue. Daí eu lembro que eu peguei papel, coloquei, consegui abrir uma frestinha de uma porta e chamei a Jaque, uma tia, né? Chamei, Jaque, vem aqui, me ajuda, pegue uma fronha, pegue qualquer coisa, porque eu preciso ir embora, só pra eu ir pra casa, né? E eu achei que fosse normal, eu achei que fosse alguma coisa de pós-parto, sei lá, que ia passar, né? E sangrando, a gente deixou a mais velha, que é a Maria Eduarda, né, com eles, e fomos para casa só com o bebezinho, eu, o Eduardo e a Helena pequenininha. Chegou que o sangramento não parava, eu fui tomar banho. No banho, meu banheiro era branquinho, assim, né, e eu segurando naquela janelinha pequenininha, porque eu não conseguia mais ficar em pé, eu comecei a ficar... Parecia que o banheiro girava, assim, na minha volta, né, e continuava, era aqueles pedaços que caía e espirrava, assim, no banheiro branquinho. Aí eu consegui meio que me arrastando ir até a cama, deitar. No que eu deitei na cama, eu vi que a Helena tava chorando, acho que ela queria mamar. Aí eu só puxei ela assim pela cobertinha que ela tava em cima da cama e coloquei ela no peito. Depois eu não lembro de mais nada. Eu apaguei assim de muito. Eu tive hemorragia. Eu tive atonia uteriana. O útero ele não voltou ao estado normal, né? Então o Eduardo teve que sair num dia de chuva, de noite, com a gente direto para maternidade. Eu já fui direto para transfusão de sangue, né? Sim, porque perdeu muito sangue. Muito, fui para transfusão, foi Helena, tudo. E naquele dia, eu senti, meu Deus, eu vou morrer, vai acontecer alguma coisa. Porque quando eles pegaram um exame, eu não entendo, mas eles viram plaqueta e estava tudo baixo, tudo muito assim, né? E a gente tem um tio que é médico que também ficou muito preocupado a hora que viu ali os exames, né? E eu comecei a me entregar, e eu lembro que naquela noite a minha mãe estava no quarto lá, ela começou a fazer uma oração, sei lá que oração era aquela, né? Começou a orar e tal, em cima de mim. Falei, gente, eu não vou morrer, que isso? Aí parece que eu... Sabe quando você pensa assim, eu estava miando, de repente eu peguei, já tinha feito 2 curetagens, o sangue não parava, sabe? Não estancava. Daí a hora que eu resolvi que eu não ia morrer, E aí começou a reverter. Parou. Até a quantidade de sangue que tava assim, parou. E naquela noite eu lembro que a minha cabeça mudou, assim, falei, meu Deus, eu tenho que mudar alguma coisa na minha vida, eu tenho que mudar. Enfim, eu saí, deu tudo certo, eu melhorei, fui para casa. Quando completou os 40 dias de resguardo que tem que fazer, eu comecei a arranjar alguma coisa para fazer que me gerasse uma renda, né? E eu cresci dentro, vendo a minha avó costurando. Eu pensei, gente, eu posso costurar, posso fazer alguma coisa também. Aí eu com 2 crianças em casa, eu falei pra minha avó, você me ensina a fazer esse vestido aqui da revista? Eu sempre fui muito visual, sabe? Eu vi a mulher do Rodrigo Faro, ela sempre teve aquelas meninas dela, né? A Vera, eu acho que é o nome dela. Então ela sempre se vestiu igual às filhas. Eu falei, eu vou fazer uma roupa igual pra mim e pras meninas. Uhum. Ideia fantástica. E naquela época, uma boneca chamada Baby Alive, aquela boneca era sucesso entre as meninas. Então, a minha avó me ensinou como é que fazia. Eu fiz a primeira roupinha, então eu fiz a minha roupa, a roupa das meninas e fiz igualzinha pra boneca também. A mesma roupa. E a gente postou uma foto dessa dentro do grupo da escola da minha filha mais velha, né? Aí as meninas, ai, que lindo e tal, quem fez? Fui eu e tal. Você faz uma pra mim? Faço. Aí comecei a fazer pra elas, comecei a vender pra elas. Nisso, uma delas falou, não, por que você não coloca no Facebook?
Aí eu comecei a fazer aquelas roupas bem legal, chamei amiga para tirar foto, né, com as roupas, fazendo modelo, comecei a fazer fotos no Facebook, comecei a vender por ali, comecei a entrar em grupos de interesse e colocar essas roupas, começou a vender, aí entrou o verão. Isso eu com um bebezinho, pequenininha, até foi uma das fotos que eu tinha postado, a Helena dentro de uma caixinha no meio do monte de tecido, eu costurando, a Helena no ladinho, assim, sabe? Dando mamar e costurando e fazendo. E entrou o verão, eu pensei, gente, preciso fazer alguma coisa pro verão. Minha avó, todos esses anos de carreira, nunca tinha feito biquíni. Eu falei, vó, nós vamos fazer biquíni. Vai dar um jeito, vamos fazer. Ai, guria, você fica inventando coisa. Eu falei, vamos fazer biquíni. E daí eu fiz o biquíni pra mãe, a minha avó tirou o molde, a gente fiz pra criança. E postei num grupo. No que eu postei, a primeira postagem foi mais de 3.000 comentários, assim, só em cima daquela venda. E a gente vendeu muito, Fabrício, muito. Então eu só vendia pelo Facebook. E eram mães, essencialmente, que estavam comprando. Mães. Você sabe que é interessante isso que você está falando, porque esses dias a gente estava conversando com algumas pessoas a respeito do como oferecer algo de diferente para as mães. E as pessoas, às vezes, elas se preocupam muito em você ensinar só como cuidar de filho, como amamentar, como fazer mamadeira. E, às vezes, a pessoa não vê o que você acabou enxergando, né? De você criar algo diferente, Exato. baseado numa coisa que você se inspirou e seguiu o que tocava dentro do teu coração. O que eu queria ali era inteirar mãe e filha, né? Por isso a boneca junto. Mãe e filha, um momento de interação entre elas, né? E da brincadeira, enfim, aquele momento. Para que você saia daquele ritmo onde você tá e que você pare e olhe para tua filha, né? Que seja um momento gostoso, agradável. E começou a dar muito, 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 muito certo. Estava em ascensão, aí acabou minha licença maternidade. Estava indo tudo bem até que você lembrou que tinha que voltar, né? Aí, quando voltou da licença, eu ainda fui levando os dois juntos, né? Com costureira. Nisso eu já tinha costureira fora, não era só eu que fazia, Fabrício. A nossa casa estava cheia de máquina industrial. Se duvidar, abria a geladeira, caía biquíni, assim. Era tecido para tudo que é lado, alfinete, tudo. E eu tentei conciliar os dois, costureira dentro de casa, costureira externa, facção, tudo ao mesmo tempo. Só que as minhas clientes da empresa que eu tinha, que se chamava Tal Qual, né? Clientes da Tal Qual e clientes do banco começaram a se misturar, porque as minhas clientes iam atrás de mim lá no banco. Então, sabe aquela fila de espera que as pessoas ficam para abrir conta, para não sei o quê? Eram as minhas clientes me esperando para pegar a encomenda delas para experimentar no banheiro do banco. Caramba! Essa foi boa. Foi. Aí elas esperando e tal. Até que vem o meu gerente na época, né? O Jean, amado. Aí o Jean vem assim, Marcela, o que tá acontecendo? Você vai ter que escolher, porque era assim, era no estacionamento, era no banheiro, em tudo que é lugar tinha cliente da Tal Qual. Tinha mais cliente da Tal Qual dentro do banco do que do próprio banco. Daí ele falou, você vai ter que escolher. Ou você fica num lugar, ou você fica aqui. Os dois não dá. Ele jogou a real pra mim. Aí quando ele jogou essa, gente, eu tô com um bebê recém-nascido. Olha a minha cabeça, na época, né? Eu tô com um bebê pequena, recém-nascida não, eu já tava com 8 meses, mas um bebê. E a minha outra filha de 3 aninhos, tava com 3. Eu não vou ceder pelo incerto. E se... Olha o que passava na minha... E se der tudo errado? Então você vê, você acabou de falar. A pergunta que mais atrapalha as pessoas de seguirem o seu coração e de fazer dar certo é o e se. Quando você entra no e se, você passa por isso. E veja, você já tinha passado por um processo onde você foi com tudo e não passou pelo processo de si. E isso também tem uma explicação científica. Quando você não tem filhos e quando você ainda não está casado, existe uma predisposição mental de que você não passa pelas 3 crenças básicas do ser humano. Em primeiro lugar, segurança. Em segundo lugar, a alimentação. E em terceiro lugar, a proliferação da espécie. Só que quando você já cruzou, que nem você já tinha cruzado, no início era só você, sou eu, minha avó, eu vou com tudo, vou rachar no meio, vou fazer tá certo. Aí no segundo estágio, você já estava casada,
já era uma coisa que você foi fazendo já com outro tipo de... Não é bem cuidado, você já era cuidadosa, mas acreditava que aquilo era o melhor a ser feito. Quando você teve as filhas, voltou lá para o estágio, tipo assim, as 3 coisas juntas. A segurança, como que você iria alimentar as filhas e principalmente a proliferação da espécie já tinha acontecido, mas entra aquelas coisas que nós fomos programados durante toda a nossa vida. Não, eu tenho que colocar comida na mesa, o leitinho das crianças, coisa que às vezes nem vem verbalmente, mas inconsciente você já ouviu de alguma forma. Exatamente. E aí como você se livrou desse medo de dar continuidade? Né? Então, eu cedi ao medo, na verdade. Você nesse momento você cedeu ao medo. Eu me cedi ao medo, tá? É por isso que eu queria que vocês vissem essa sequência, que eu demorei a despertar. Parece que foi assim, foi de repente. Pô, Marcela, parece que tudo deu tão certo. Não. Mas entendo que a minha história, ela tem vários erros, né? Ela tem vários erros. Então, de repente... Eu não diria nem erros, seriam aprendizados. Isso foi uma outra maneira que a gente foi ensinado. Ela errou aqui, ele errou lá. Não errou. Tem um cientista chamado Sidney Dekker, ele faz uma pesquisa em relação a isso. A gente foi ensinado a entender aprendizados ou como frustração, ou como falha, ou como erro. Quando, na verdade, foram aprendizados. Você traçou uma rota. Você foi naquela direção. Não aconteceu como você esperava. Então, você já aprendeu, traçou outra rota, seguiu adiante. E aí, pensa, como que foi? Naquele período, isso há 6 anos atrás, né? Eu só vendia pelo Facebook, só. Eu lembro que já tinha ali um início, tinha a galera do Instagram, tava um Snapchat com tudo, mas eu não queria entrar nessa seara, porque eu tava vendendo muito bem no Facebook, com as fotos que eu tirava. Eu tava fazendo participação em desfile, levando meus biquínis para desfilar. Já tava com vendedoras autônomas, com revendedoras vendendo. Tava no meio da construção do site. Vocês acreditam que eu destruí tudo? Eu parei tudo. Acredito. Eu já fiz isso também. Eu já fiz esse processo aí no... Eu estava com a empresa aberta nos Estados Unidos, eu estava com o pé fora da aviação, com tudo certo. A gente já tinha organizado para a Ana Maria ir para Boston, a gente já estava com reserva de escola, já tudo preparado. Na hora que era o momento da Ana Maria sair, ela falou assim, eu não vou sozinha, porque era esse processo que vocês fizeram, dar o primeiro passo, só ela e as crianças, e depois de 6 meses eu iria. E aí a gente mudou completamente o que estava acontecendo. Rumo, né? Totalmente. Tá acontecendo. Voltou a famosa bolha da zona de conforto e vamos ficar aqui, que aqui nós estamos confortáveis. E 6 meses depois estourou a pandemia. Daí não adianta você vir naquela, poxa, você vê, se a gente tivesse ido, nós já estaríamos 3 anos à frente do processo. Mas é que não adianta. Mas não sabe, não adianta. É por isso que eu falei. É aprendizado. Não adianta você parar para pensar, e se eu tivesse feito? Eu só trouxe o contexto porque é exatamente isso. Se você decidir que você vai, você vai. De alguma outra forma, pode acontecer algo que vai mudar a linha do teu destino, o rumo que você decidiu tomar. E eu lembro que quando o Jean veio ter essa conversa, eu pensei, gente, mas é verdade, eu tenho que escolher, eu tenho filha pequena, eu tô trabalhando demais, porque eu saio do banco, às vezes, era tipo 4 horas da manhã, eu tava com a máquina ligada, costurando, porque eu tava trabalhando durante o dia, né, e daí... alguma encomenda a mais que veio e tal, eu tinha que dar conta, né? E eu pensei, gente, não, realmente, acabou tudo, vamos dar um tempo aqui, e escolhi só o banco, e fiquei só com pequenos pedidos, coisinhas que eu pudesse fazer final de semana, que não dependesse de pedidos, assim, porque o mercado chamava. Eu vendia tanto que eu tinha que fechar, porque eu não conseguia entregar o tanto de coisa que vendia. Pensa, eu imagino. Então... E a gente não consegue enxergar isso, né? Tipo, tá sendo um bom momento, tá indo super bem. Não, então parou. No que eu parei, a minha avó faleceu. Logo em seguida, assim, né? Foi meio que, tipo, tudo junto. Só para vocês entenderem, eu fui criada pelo meu avô, pela minha mãe e pela minha avó. Então, a gente tem um laço muito vocês têm um laço muito forte de conexão. Muito forte. Então, quando eu falo assim, tanto da minha mãe quanto da minha avó, é maternal ali, tudo, tá? Então, quando eu perdi a minha avó, é como se fosse uma mãe também, né? Então, as meninas. Então, quando eu perdi a minha avó, na hora, eu fiquei, tipo, me mantive ali muito ok. Só que eu tava num processo de luto enorme que eu não conseguia ver.
sabe? Algo que eu não conseguia ver. E ali, trabalhando no banco, eu lembro que algo que me machucou demais, assim, que eu não via no ritmo hipnótico do banco. Ela descobriu que estava doente no dia 1º de fevereiro. Aí, no dia 10, ela faleceu. Só pra vocês saberem. Caramba! 1º de fevereiro, ela ficou sabendo que estava doente, né? Ela faleceu 10 dias depois. E nesses 10 dias, eu não acompanhei ela em todas as consultas porque eu achava que eu tinha que estar no banco. Eu achava que eu tinha que estar lá dentro do banco. E daí a gente fala assim, eu não sabia o que ia acontecer. Você não sabia, mas assim, era um momento que a minha avó estava muito doente. Já sabia-se que ela estava com câncer, já sabia-se que ela estava com metástase. Então, assim, eu não tinha capacidade de falar assim, não, eu vou parar e vou acompanhar a minha avó. Não, eu ficava pedindo ajuda para algumas pessoas. Leva minha avó em tal lugar, leva ela fazer exame, agora leva esse lugar. Eu lembro que o Jair, um amado, ele ficou andando com a minha avó por aí. Eu poderia ter feito isso. Só que eu Você poderia ter pedido para dar um break e fazer... Só que eu achava que, meu Deus, meus clientes, o banco, não sei o que, eu não posso parar. Sabe assim, aquela dedicação master. Eu lembrava de fazer coisas, por exemplo, para os meus clientes no banco e me esquecia de várias vezes coisas que eu tinha que fazer. Pra mim, na minha vida pessoal, assim, né? E quando a minha avó faleceu, que caiu uma ficha enorme, assim, parece que o mundo caiu na minha cabeça, assim. Só que eu fiquei meio que durona ainda por um período, sabe? Eu não sei explicar. É um estado de luto interno, assim. Foi quando você chegou a determinar um tempo de luto? Tipo, eu vou viver tanto tempo de luto e vou findar isso, vou finalizar? Não, eu fingi como se nada tivesse acontecendo, assim, né? Aí eu peguei e como se nada tivesse, como se tudo... Eu lembro que ainda restavam algumas máquinas na casa, né? Tinha umas 5 máquinas industriais, tá? E eu ali me mantendo forte e tal. E eu não queria ver mais nada que lembrasse a minha avó em casa. Eu não queria ver mais nada, eu não queria que falassem dela, sabe? Uma coisa que fiquei com uma revolta, parece que eu fiquei com uma revolta. E eu lembro que tinha máquinas ainda em casa e a gente vendeu todas as máquinas a preço de banana, só para eles retirarem lá de dentro. Eu não via a hora de tirar tudo, assim. Porque ela coordenava para você quando você não estava. Agora eu entendi porque o contexto todo esse de... Isso, então assim, nós tínhamos um espaço como se fosse esse hoje no meu estúdio, mas era toda ateliê. Nós tínhamos moldes pendurados de canto a canto da parede, arrancou tudo, eu arrancava aqueles moldes, eu rasguei, piquei moldes assim preciosos, que hoje não se faz mais aquilo. Nossa. Piquei tudo, coleções de burda, tinha burda até muito antiga, com mais de 100 anos que minha avó colecionava, foi tudo assado, você não tem noção, porque era a revolta que eu tinha, né? Tecido, tudo. E daí o Eduardo, vendo tudo que estava acontecendo, ele, não, nós vamos fazer alguma coisa diferente, né? E eu comecei a me apegar em outras coisas, em momentos felizes. E eu lembro que eu vi que um dos lugares mais felizes no mundo era os parques de Orlando. Aí é que começou a história do nosso amigo Mickey, ó. Isso, os parques de Orlando. E os parques tinham muitos detalhezinhos e tal, e eu me prendi estudando cada coisinha ali, a forma que eu achei de sair daquele pensamento. Foi a minha fuga, assim, daquele momento, né? Foi a minha fuga. Daí eu comecei a me entreter com os parques e tal, e eu falei, peraí, vamos estudar aqui, ó, o Disney, vamos estudar quem é esse cara? Aí comecei a estudar sobre ele, tem livros ali, comecei a estudar. Sim, com certeza. Né? E eu vi tudo que ele passou, a história dele, no momento em que ele passou fome, em que ele não acreditaram na história dele, que ele, né, que ele não tinha dinheiro lá para o aluguel, que ele ficou na rua, que ele comeu da lata de lixo, até que foi numa lata de lixo saindo um rato lá de dentro, que ele começou a ter um rato como se fosse dele, de estimação, que é onde ele teve a ideia de fazer o Mickey, que eu comecei a criar essa minhas entranhas com isso, né? Então, o Mickey, na verdade, ele virou um amuleto para mim, né? O símbolo do Mickey é o que você pode, o que você acredita, você pode ser, né? Se você tem um sonho, corra atrás desse sonho. Então, eu comecei a ficar com isso na minha cabeça. Eu fiquei começar a me inspirar nessa história dele, fiquei pensando, gente, mas qual é o meu sonho? Qual é o tijolinho? E inclusive isso que você falou é muito importante.
é interessante para quem estiver assistindo ou ouvindo isso, que você, inclusive, tem um filme muito famoso, Walt, antes da Disney, e esse filme, ele conta essa história toda. A quantidade de vezes em que ele passou por esse processo e teve que recomeçar, e teve que recomeçar, e teve que recomeçar. Isso, é um recomeço. E a maioria das pessoas, e eu estava esperando a Marcela contar, porque eu não sabia o que significava para ela. Para muitas pessoas, o Mickey é simplesmente parte da história da sua infância, como foi para mim, como alguém engraçado, como alguém que fazia parte dos momentos felizes com a família, mas eu não sabia tudo o que estava por trás. E para você já é o símbolo de toda a força que o Walt passou quando ele começou no empreendedorismo. Então, eu acredito que muitos de vocês estejam passando por isso. Essa dificuldade de você enxergar que você é muito melhor do que você vem sendo. E que se você partir para o empreendedorismo, você vai fazer como você fez, como o Walt fez, como eu estou fazendo aqui, de levar essa mensagem para outras pessoas que você consegue. Exatamente. E comecei a estudar, entrar muito nessa vibe. E ali, quando a minha cabeça ela começou a mudar, a minha visão começou a mudar, eu já era segunda vez mãe, já tinha acontecido tudo isso que eu já falei pra vocês, isso aqui tá resumido aí, entendam? Sim, eu imagino. Coisa que passou ali, e trabalhando no banco, de repente, entrou a pandemia, né? Entrou a pandemia em março, e as escolas fecharam, né? Não tinha na escola, e as minhas filhas tinham que ficar em casa, e eu não estava preparada para esse momento. Bom, ninguém, isso, né? Que é engraçado, né? Ninguém tinha escrito o manual. Em caso de pandemia, aperte o botão. Quebre o vidro ou aperte o botão. Aperte o botão, né? Falei, gente, de repente, eu fiquei... Aí eu pensei, eu levo minhas filhas 7 horas da manhã, elas chegam na escola, e 7 horas da noite eu pego elas. Aí eu caí num cálculo, minhas filhas ficam 12 horas por dia dentro de uma escola. E tinha dias, que era final de mês, bater meta, essas coisas, que eu cheguei à escola com o portão fechado e a professora na calçada esperando com a minha filha pro lado de fora. Todas as luzes apagadas, porque já tinha passado das 7. Falei, gente, olha só como tem coisas que a gente entra no ritmo e não vê o que tá acontecendo. A gente já passou por isso também algumas vezes, chegar para pegar, por coincidência, a Maria do Harda também. E a gente chegar lá, tava a professora lá, assim, depois encolhida. A gente teve que vir a pandemia para eu prestar atenção que eu deixo a minha filha 12 horas por dia na escola e que se eu não tenho a escola, minha estrutura, eu fico desestruturada. Né? Eu fico desestruturada. E os clientes na agência, eu trabalhava assim, numa agência que ficava 3 hospitais na volta. Na frente da agência bancária era um hospital, né, que é o Cruz Vermelha, do lado aqui o Hospital do Exército e do outro lado o Hospital Vita, 3 hospitais. E eu vendo tudo que estava acontecendo, as UTIs cheias, rodando. Sabe os estabelecimentos na volta de todos esses hospitais que viviam, tipo, de refeição, de exame, de coisas que precisa ali de dar apoio? Tudo parado, sem ninguém dentro. Por quê? Porque o hospital parou de atender os outros tipos de atendimento, né? E ficou só para Covid. Enfim, parou de rodar o dinheiro ali. A primeira que bateu foi um restaurante que tinha do lado, né? Essa empreendedora, dona desse restaurante, ela não estava preparada, ela não tinha uma reserva financeira, né? E eu lembro que ela fez empréstimo para pagar a folha de pagamento, daí veio outro mês, fez outro empréstimo, aí veio outro mês, fez outro empréstimo, sabe assim? Foi entrando uma bola de neve até que ela faliu, fechou a porta endividada e 12 funcionários na rua. Caramba! Fora os outros, mas ela me chamou mais atenção porque eu vi tudo que ela passou. Quando ela assinou o último contrato dela de renegociação, o último suspiro dela para ver se a empresa dela ainda ficava com 7% ao mês, assim. Quando eu vi aquilo, eu falei, gente... 7% ao mês? Tipo, se abria, assim. Eu olhei aquilo, falei, gente, meu Deus do céu. O que está acontecendo, né? E no meio do hospital, no meio de tudo aquilo, eu preciso fazer alguma coisa, eu tenho que fazer. Sabe aquele sentimento que eu tive lá na minha licença, que eu tenho que fazer alguma coisa? Parece que voltou, ressurgiu das cinzas, assim. Preciso fazer alguma coisa. E eu comecei a pesquisar outro tipo de profissão,
né? Outro tipo. O que eu vou fazer? Em casa, parado. Foi aí que eu lembrei que antes a empresa que eu tive, eu vendia só pelo Facebook. E eu falei, e se eu ensinar, né? Eu fiquei pensando, essa dona desse restaurante, eu sabia como que ela ia conseguir vender. Eu sempre falava pra ela, olha, se cadastra nas plataformas, se cadastra em tudo esses iFood, todos os foods, apps, foods da vida, faça, tire umas fotos legais, porque eu sei que o segredo tá na foto, eu sei que o segredo tá no vídeo, né? Eu sei, assim, eu já era uma coisa que eu tinha Sim, que é o que realmente atrai a pessoa, eu você sabia, poder olhar e... Eu sabia, porque eu já vendia muito pela internet, eu já sabia como é que fazer, e eu pensei, gente, eu sei fazer isso, que tal se eu começar a ajudar essas pessoas? Porque eu me ajudo, eu trabalhando, eu começo a fazer por elas também, né? Porque se eu tivesse despertado antes, se eu tivesse ajudado essa empreendedora a tirar essas fotos, fazer, colocar nos apps, não teria acontecido o que aconteceu. Ali eu comecei a entender o ciclo e a importância das pessoas se unirem, sabe? Assim, dessa questão de um ajudando o outro, assim. E o que eu estava fazendo no banco já não me representava mais. Entende? Naquele momento, eu já não tinha... a equipe fechou uma meta. Fechou a meta, não fez mais do que obrigação. Eu não tinha mais aquela... sabe? Você não vivia mais, aquilo não te alimentava mais de uma maneira que fosse boa. Isso, exatamente. Então, eu comecei a pesquisar várias coisas e descobri a Keila. Cheguei na Keila Neves. Eu lembro que primeiro eu descobri o Pablo na época, comecei a acordar cedo, fiz tudo aquilo, de acordar cedo, de ler a Bíblia com ele, de escutar a palavra, sim, tomei banho quente, sim, fiz exercício 5 horas da manhã antes de trabalhar, entrei em todas aquelas coisas. Aí nisso eu conheci a Keila, e a Keila de uma forma muito didática, para quem não sabia, porque lembre, eu não sabia mexer no Instagram, quando eu vendia era tudo Sim, você Facebook. só utilizava o Facebook. Exatamente. Eu tenho até ontem, por incrível que pareça, estava falando com uma tia minha, ela falou, mas aonde que estão saindo as tuas lives? As lives são via Instagram. Eu já tentei mexer aquele negócio, eu não consigo. Pra mim, o Instagram é um bicho de 7 cabeças. Assim, gente, que saco, coisa difícil de mexer. Daí, eu lembro que a Keila tinha uns videozinhos assim, clique aqui, faça isso. Daí eu comecei a pegar, E como é bom você se inspirar em pessoas que têm esse processo, esse carinho e essa dedicação de te dar o passo a passo. Porque às vezes a pessoa fala, é fácil, só faz assim. Você não entendeu nada. Às vezes você acha que quem tá querendo aprender quer aprender algo muito, né? Mas não, existem níveis, né? Níveis, assim. Você pode escolher qual que é o nível que você quer ensinar também. E naquele momento eu precisava do nível 0. Né? Comecei a aprender com os vídeos delas, foi indo. Aí uma amiga do trabalho ainda lá, ela falava, Marcela, você sabe mexer aqui no Instagram? Isso aqui é o explorar, ó. Você clica aqui na lupinha, ó. Eu falei, nossa, muito melhor que o Facebook. Aí comecei a pegar o negócio, comecei a gostar da brincadeira. Aí eu lembro que a Keila oferecia um grupo de Telegram para quem quisesse aprender mais, e ela falava durante 1 minuto, 3 minutos, ela ensinava alguma coisa. Todo dia ela colocava um áudio lá. E eu entrei nesse grupo do Telegram. Então, eu pegava não só aqueles ensinamentos do dia, mas eu descobri o Telegram, que eu também não sabia o que era. Cara, isso é verdade. A primeira vez que eu comecei a usar o Telegram, estava totalmente acostumado com o uso do WhatsApp. E isso é mais uma coisa que a gente tem que fazer de forma recorrente, aprender coisas novas. Porque toda vez que você for aprender alguma coisa nova, teu cérebro vai falar para você, não mexe com isso aqui, vai para o outro que você já sabe. Isso. E foram duas plataformas, então, tanto o Instagram quanto o Telegram, era... Isso, aí quando eu entrei no Telegram, que eu vi, gente, eu posso ver a conversa pra trás. Aí eu fiquei que nem assim, comecei devagar, gente, eu vou lá no início, corri lá no início do Telegram e virava a noite estudando aquele Telegram. Tudo que ela ensinou, desde o início, assim, acho que tinha 1 ano pra trás. E eu peguei aquele 1 ano e fui estudando, fazendo, fiquei alguns meses. Aí quando ela ofereceu o curso dela, veja que para eu comprar o curso eu tive que consumir tudo. Eu lembro que ela tinha meia dúzia de vídeos só no YouTube. Ela não. Isso é verdade. E aí, já fica um alerta para você que está assistindo esse, pode ser via o podcast mesmo, via YouTube, ou se você está vendo algum corte no Instagram ou outra plataforma, comece o quanto antes. Comece agora. Não se culpe se você não iniciou ontem, porque eu já fiz isso no passado e não vai adiantar nada, só vai gerar energia negativa.
Mas as pessoas falavam para mim isso, vai o quanto antes, começa. Eu falava, não, eu ainda preciso ficar pronto, não, ainda tal. E eu poderia ter começado isso aqui 1 ano atrás. Tudo bem, a gente entende que era para ser agora. Mas não vai nessa de só porque era para ser agora, que tudo tem seu tempo. Se você não fizer o que a Marcela fez no início, falar, é agora, eu vou agir, eu vou fazer isso aqui acontecer, vai levar 2, 3, 4, 5 anos para algo acontecer. Então, aí eu fui lá e comprei o curso dela. Só que eu sempre tive uma coisa assim, gente, se eu tô investindo um dinheiro aqui, eu tenho que recuperar isso, né? Aí, eu lembro que eu pedi até pro Eduardo, compra esse curso pra mim. Ele, você vai gastar isso aqui, para R$900, né? Mas ele, você vai gastar isso aqui, o que você vai fazer com isso, com esse curso? Tipo, ele já vendo que tava uma movimentação ali diferente, né? Não compra que vai dar certo, recuperar tudo e tal, isso é fácil. Aí, nisso que eu comprei o curso, eu pensei, tem que recuperar muito rápido esse dinheiro, senão meu marido vai achar que eu não tô fazendo certo aqui, esse investimento, né? Aí eu peguei aquele curso na Eduz, comecei a fazer. Eu lembro que eles faziam encontro por Zoom. Era uma estrutura muito diferente do que a gente tem hoje lá. Sim, com certeza, tá? com certeza. Era muito a próxima, assim. Era diferente. Aí eu cheguei nesse encontro do Zoom, era 3 horas da tarde, o horário que eu estava no banco. O que eu fazia? Eu deixava o fonezinho de ouvido num lado e do outro eu atendia o cliente. Mas eu tava lá no encontro do Zoom, com a câmera ligada. E eles vendo que eu tava trabalhando ali, com a câmera ali. Eu sempre gostei de participar de tudo. Se eu comprei esse curso, eu tenho que fazer tudo esse negócio que tá proposto aqui. E fiz. Até que chegou um dos meus clientes, assim, que é uma pessoa, eu considero mais do que um cliente, um amigo, assim, criei uma amizade com ele, né? Ele veio em plena pandemia também, e eu mostrei o aplicativo, falei, olha aqui, eu tô estudando, olha esse curso, você conhece aquele? Ele, não, nunca vi. Então, mas comecei a conversar, comecei a mostrar pra ele ali, sentado na mesa com ele, né? Daí eu falei assim, viu, você acredita em mim? Ele, acredito. Você teria coragem de colocar a sua empresa com mais de 30 anos na minha mão para eu cuidar? Ele, sim, teria. Eu falei, então tá, então você me dá a senha do seu Instagram agora, por favor? Ele, não, mas eu não tenho a senha. Mas quem que tem? A minha funcionária no financeiro, assim, fale com ela. Tá aqui o WhatsApp dela. Eu falei, então tá bom, obrigada, a gente se conversa amanhã. Aí terminou o expediente daquele dia, na mesma hora eu já pedi a senha pra funcionária, né? Primeira coisa com a funcionária, quem é você? O que você quer a senha do meu patrão? Entendeu? Fazer o quê? Com esse cadastro. Aí até eu convencer ela ali que tava tudo certo, ela falou com ele e tal, ela me deu as senhas. Nisso, eu peguei aquele perfil, eu já sabia o que eu queria fazer ali, eu sabia que aquele perfil ia estourar de alguma forma, né? Aí eu já comecei com um perfil médico, pensa. Primeiro post, coloquei até o CRM errado. Ai. Imagina o nível de nervosismo, né? Confia em mim, foi até o CRM foi errado. Meu Deus do céu, o que tá acontecendo? E maior desafio, eu foquei tanto em estudar aquelas outras partes ali, né? E eu tinha arte pra fazer. E eu, tipo, zero à esquerda pra como fazer a arte. Eu passei horas fuçando como é que eu fazia, como é que eu colocava, como é que fazia ficar transparente o negócio da logo pra não atrapalhar. Enfim, criei, comecei a fazer e não começou a dar resultado. Falei, gente, não tô dando resultado? Como é que eu vou fazer esse negócio acontecer, né? Bom, enfim, o que aconteceu? Eu comecei a movimentar várias coisas, eu saí do foco só aqui. Eu comecei a lembrar dos meus contatos que eu tinha fora, né? Opa, e um outdoor? Ah, tem fulana que trabalha com outdoor, peraí que eu vou mandar um e-mail aqui, eu faço um orçamento para outdoor. E a rádio? Eu posso fazer rádio. Eu posso fazer isso. Eu comecei a montar, sem saber, eu estava montando a minha umbrella. Sim, porque você começou a utilizar todo um know-how que você já tinha adquirido de forma empírica, mas até aquele momento, exato, ninguém começa do zero. Você já tinha um monte de coisas que você sabia, mas não sabia que já sabia. Isso. Aí comecei a unir tudo isso, assim, um dia eu posso entrar nos detalhes do que eu fiz, mas quando eu parei e vi que sozinha não estava dando certo, quando eu chamei todas as pessoas que eu achava que poderiam me ajudar de alguma forma, foi quando deu certo.
Foi quando deu certo. E quando foi assim, até que o momento que eu falei pra ele, chegou o momento que eu vou sair do banco. Eu lembro que eu esperei chegar bem no mês que eu recebi aquela remuneração variável que o banco entrega, uma grana legal assim. Como é que tá o tempo aí? Ok? Então, aí eu comecei aí eu vi, vou receber uma grana aqui, aí eu saio, já tenho um dinheiro. Ó, isso é muito importante para qualquer transição de carreira. Vocês têm que ter uma reserva financeira. Tá? Não adianta também fazer loucura com filho pequeno. Eu gostei do jeito que você falou, porque a gente tem um processo neurocientífico também que é estudado, que alguns chamam também de lei de atração. É você ter uma reserva financeira, para você ter uso dessa reserva financeira em prol daquilo que você quer realizar, ou um investimento, ou um negócio novo, ou abrir uma empresa. Que as pessoas colocam assim, vamos guardar uma reserva de emergência, para caso venha doença, para caso a gente perca o emprego, para caso... E aí você gera uma condição negativa em relação a isso que você tem de dinheiro disponível, quando na verdade você pode fazer uma canalização para a energia positiva. Que o dinheiro guardado, entenda que esse negócio que eu entrei, ele não precisava de dinheiro para entrar no negócio, né? Porque é prestação de serviço. Mas eu sabendo que tinha aquele dinheiro, me deixava tranquila. Sim. Entende? Ele te ajuda mentalmente a você canalizar melhor a energia na direção daquilo que você está querendo verdadeiramente realizar. Você sabe que tem. Não é que você precisa para fazer. Não, você sabe que tem, pronto, né? Então, ali, eu estando naquele momento, conversando com ele, eu lembro que foi no carro ainda, eu falei, olha, eu vou sair do banco porque as minhas filhas vão parar de ficar rodando aí, cada hora tá com uma pessoa diferente, fica esse negócio de escola, de eu não saber se estão se alimentando, se não estão, o que estão fazendo, vai sair esse negócio de acordar nossas filhas 6 horas da manhã para arrumar, sair no frio de Curitiba, vai acabar esse negócio de chegar 7 e pouca da noite, a professora tá lá fechando o portão, eu não busquei ainda minha filha. Né? Então, o que você diria que mais te levou a tomar essa decisão? Fora filhas. As filhas realmente? Tá, foi principalmente elas, foi a primeira. E depois a nossa qualidade de vida, tá? E depois é o querer ter liberdade de poder trabalhar da onde eu quiser. Tá? É isso que a gente tá fazendo hoje, né? Exatamente. Doido isso, porque quando eu cheguei... Eu morava fora do país, eu morei 8 anos no Catar, atuando mais de 3 décadas na área da aviação. E aí, quando eu vim para cá, a gente já tinha entrelaçado de alguma forma o que a gente fazia. E ela, sabendo que eu estava vindo para Curitiba, me convidou para vir aqui conhecer. E ela já estava com boa parte disso organizado, já tinha o Mickey, já tinha... Mas várias outras coisas ainda não existiam. E quando você conecta com esse tipo de pessoa, isso faz com que você amplifique a energia. Porque você fala, olha, fulano está fazendo, está dando certo. O outro está fazendo, está dando certo. E se deu alguma coisa errado, você tem esse aprendizado para falar, olha, vai por esse caminho, não vai por esse. Sabe, Fabrício, que algo também me chamou muito a atenção? Que quando eu fui fazer a primeira campanha para um cliente, que eu vi o fotógrafo clicando assim nas fotos, na hora que ele clicava nas fotos e eu já conseguia visualizar como que ia ficar, por exemplo, aquele outdoor, eu pensei, gente, eu acho que eu nasci pra isso, eu não sei te explicar. Quando eu vi clicando, quando eu vi a modelo, eu lembro que a primeira modelo foi bem desafiador, porque o meu cliente, ele queria uma pessoa jovem, mas que tivesse os cabelos platinados. Ele queria que fosse um rosto jovem com cabelo platinado. E eu ali nunca tinha feito uma campanha, não tinha o contato de uma modelo. Veja que pessoas precisam de pessoas. Eu lembrei de uma empreendedora aqui de Curitiba que trabalha com coloração, trabalha com... eu esqueci o nome da profissão dela, mas é se vestir da forma correta, as peças corretas, as cores corretas, né? E eu peguei e falei... Não é personal stylist?
Não, ela tem uma outra profissão que eu não lembro. Visagista. É Fer Stahl. Ah, Quem quer tá. conhecer, o nome dela é Fer Stahl com S mudo, tá? Aí eu fui lá na Fer e falei, Fer, tô sempre olhando aqui você, eu faço todos os seus desafios do Instagram. Ela falava assim, hoje é o dia de trabalhar de azul, hoje é pra você usar aquela peça que você não usa faz 10 anos no seu guarda-roupa. Ela era bem louca, eu entrava na brincadeira Pô, que dela. bacana. E eu entrava e marcava ela, então a gente criou uma amizade virtual, sem nem se conhecer pessoalmente, né? Pra ver o que a internet pode fazer. E pense nas conexões que você faz, né? Em tudo. Sem dúvida. Aí eu lembrei, Fer, viu? Você conhece alguém que tem cabelo platinado e que seja jovem? Daí ela, conheço, a minha designer de sobrancelha, ela é linda, não sei o que, fala com ela. Só que isso era de manhã e as fotos por a campanha eram 1h da tarde. Aí nisso que a Fer me deu o contato da menina, liguei pra ela, daí o nome dela é Jéssica. Falei, oi Jéssica, tudo bem? Aqui é a Marcela, expliquei o projeto e tal. Dela, não, eu topo, mas só tem um problema. Deu pau, eu estou trabalhando. Estou aqui, eu tenho cliente marcada pra fazer sobrancelha. Eu falei, Jéssica, quanto que é essa sobrancelha? Eu pago isso aí. Faz conta que é comigo que você vai fazer a sobrancelha. Vamos usar o meu horário pra você vir tirar essas fotos. Foi isso que deu. Deu o meu horário lá, que eu marquei com ela. Tava com o carro lá na frente, buzinando já. A Jéssica só pulou no meu carro. Eu corria onde tinha que ir, ela tirando aquelas fotos. Quando eu vi que tava tudo dando certo, que foi uma pessoa que eu conhecia, que indicou outra pessoa que veio. A menina que tava tirando foto nunca tinha feito um trabalho de modelo. Eu pensei, gente, olha quanta coisa eu posso fazer. Essa moça ganhou uma graninha aqui. O fotógrafo veio. Ele também, no meio da pandemia, tipo, tá precisando, gerou uma renda para ele. O meu cliente que vai receber a campanha tá muito feliz, porque eu achei quem ele queria. Aí eu vi a força do que eu tava escolhendo. Sabe, assim? Não, e você entende que tem... E mais a menina do outdoor, que tava feliz da vida porque fechou uma campanha. Sabe, assim... Não, e você entende que tem tudo a ver com esse propósito de conectar. Isso. Não é só conectar a pessoa, tipo, eu conectei com o Jorge, eu conectei com a Marcela, eu conectei com a Ana, no sentido de, agora somos amigos, legal, tal. Não, você conecta o projeto da outra pessoa, a missão da outra pessoa, o propósito, transforma em objetivos e esses objetivos são concêntricos, Fabrício, eles caminham na mesma direção. Todo mundo que Olha passa, quantas pessoas se beneficiaram. Eu tenho assim, quando eu conheço uma pessoa... que eu cruzo com ela, eu fico fazendo e faço pergunta pro Eduardo, eu falo assim, às vezes você me mata de vergonha, Marcela, mas sabe que isso é meu? Porque eu quero saber mais da pessoa, por quê? Porque eu sei que a hora que surgiu uma oportunidade, eu sei exatamente quem eu vou ativar. E eu sinto exatamente a mesma coisa. Todas as pessoas que estão perto de mim ou que conectaram de alguma forma, a gente consegue oportunidades. É incrível, né? Não, totalmente. É desse jeito. Isso faz toda a diferença na vida das pessoas. Não teve uma pessoa que eu entendi qual era a intenção dela que não veio oportunidade. Né? Porque você está aberta a fazer essa energia fluir. Exatamente. Essa frequência conectar. Exatamente, isso é muito forte em todos os sentidos da minha vida e o negócio acontece. Por isso que eu acredito que existe uma barreira magnética, uma conexão magnética. Nós estamos conversando aqui, é porque nós temos alguma energia, sabe? Por quê? Vocês estavam lá em São Paulo, agora estão lá. Por quê aqui? Né? Exatamente. Sabe assim? Então, exatamente. Existe um todo assim. Então, eu queria que você entendesse que tinha a situação da pandemia, que tinha a situação dos meus clientes, que tinha a situação das minhas filhas, mas também teve um chamado, né? E que eu me deixei levar pelas oportunidades, eu deixei que acontecessem essas oportunidades. Não, né? e realmente as pessoas usam muito aquele termo, né? Se permitir. Isso. Mas às vezes a pessoa usa isso de uma forma pejorativa e desengajadora. Não, eu vou me permitir não fazer nada. Vou me permitir deixar de fazer alguma coisa. Mas se permitir a viver o propósito, viver o chamado, viver o que você acredita. Eu lembro assim que eu me entrego tanto pro projeto, pro objetivo daquele cliente, que, por exemplo, vai ter um projeto lá que nós vamos fazer e que precisa de um bolo para fazer aquilo. Aí eu vou lá, vou chamar a pessoa para fazer um bolo. Olha só o nível que chega para vocês entenderem de conexão. Aí eu vou lá, eu encomendo um bolo. Quando eu encomendei um bolo, não é tirar pedido, o bolo chegou e acabou. Aquela pessoa do bolo, ela entrou no meu guarda-chuva. Entende? Aquela pessoa do bolo entrou.
E eu sou eu sou da pessoa assim, que se eu compro, eu faço a minha sobrancelha, um exemplo, com a mesma pessoa desde que eu cheguei aqui em Curitiba. E é ela, eu sou fiel a ela. Ela vira referência. A pessoa me entregou o bolo, pronto, ela conectou de alguma forma comigo. Eu vou sempre nela, vou sempre nela. Vou dar um exemplo bem específico, é esse do bolo. Tinha um aniversariante de um cliente nosso, que eu falei, olha, quando for aniversário dela, vamos fazer aqui um post, vamos fazer aqui um Reels. Dele, então você dá um jeito aí do bolo, que você que tá inventando para fazer esse vídeo, você que gera esse bolo. Aí, chegou o bolo, conectou. Aí, segundo bolo, outro vídeo, pedi outro bolo para outro cliente, que daí eu comecei a ver que os videozinhos de aniversário estavam dando certo. Comecei a falar para meus clientes tudo fazer o mesmo videozinho com o mesmo bolo, até que o cara do bolo falou assim, viu? Você tá pedindo esse bolo para quê? Eu falei, porque eu tô fazendo um vídeo na internet, assim. Pois é que eu tô precisando aqui também de alguém que me ajude da minha página. Eu vi que você faz isso. Eu falei, faço. Pronto, vai lá, cuida da página do homem do bolo, né? Só que eu trabalhava também ali com os médicos. E quando você faz um vídeo e tem aquele médico que não percebe que o jaleco dele já tá batidinho, tá amareladinho, e tinha que trocar o jaleco. Ou eu queria um jaleco com bordado maior para aparecer no vídeo e tal. E eu lembrei de um amigo que trabalhava comigo no banco e a esposa dele tinha uma loja de uniforme. Óbvio que eu vou pedir uniforme com quem? Com ela, porque é a minha mania de fazer rede. Então eu vou lá, oi, Karine, lá da Segacil, inclusive, para quem precisa do uniforme, Curitiba, Segacil. Aí, olha só, Karine, tô precisando de jaleco aqui, assim. Vai lá e pede o jaleco. Nisso, o outro médico viu o vídeo daquele médico com o jaleco igual. Onde você comprou esse jaleco? Ah, foi com a Karine. Viu? Aproveita com o que você está fazendo na rede social. E comecei a criar uma rede, sabe assim, gigantesca de conexão. De conexão, mas por essa questão de fidelidade de pessoas, de gerar memória, de gerar lembrança, né? Não, e isso que você está falando é bem interessante, sabe o quê? As pessoas chegam para mim e falam assim, nossa, Fabrício, mas agora como é que você vai abrir mão de mais de 30 anos numa área que você fazia tão bem para você se lançar nessa questão do digital ou do aviation branding ou da conexão de pessoas? E eu falei, não, na verdade eu não estou deixando todo esse tempo para trás, porque eu percebi que o meu propósito, o meu negócio sempre foi a conexão de pessoas. Só que levou anos, assim como você, para eu conseguir despertar para isso. E aí um dia, assim como você, quando eu recebi o chamado, Deus me mostrou que, na verdade, o meu propósito era tirar pessoas de onde elas não queriam mais estar e levar essas pessoas para onde elas queriam chegar. E foi exatamente isso que eu fiz a vida inteira. Agora, a gente está fazendo a mesma coisa. A gente está conectando pessoas. Veja todos esses movimentos que você fez. Você tirou uma pessoa de uma condição em que ela não era conhecida, né, do anonimato, e levou ela para o digital, e hoje ela conheceu outras pessoas que conectaram ela com outras pessoas. Exatamente. Essa menina dos uniformes, o rapaz do bolo, o outro doutor, todas essas pessoas foram tiradas da onde elas não queriam mais estar. Mas não necessariamente isso seja fisicamente. Me tira daqui e me leva para lá, como eu fazia através do avião. É tirar a pessoa da condição do negócio. Eu quero exponencializar, eu quero me tornar mais conhecido, eu quero ensinar, eu quero... É valorizar as pessoas. Valorizar as pessoas que passaram na sua vida de alguma forma. Eu lembro que nessa minha trajetória, de quando eu resolvi, quando eu saí do banco, um dos meus clientes me ligou, ainda do banco, e falou assim, viu, você tá fora do banco, né? Eu lembro que eu voltei com outra visão da minha licença maternidade. Então, a minha gestão de equipe era totalmente diferente, né? Ele falou, pô, você fazia uma gestão tão legal de equipe, será que você consegue vir aqui fazer uma palestra para mim, para meus funcionários? Eu falei, consigo, eu vou fazer. E eu lembro que para fazer essas palestras, eu tive que estudar, né? Porque eu falei consigo. Totalmente. Consigo, mas toda palestra ela tem que ser roteirizada. Com certeza. Você tem que fazer. Então, dentro daquela proposta que eu passei ali, estudando, eu entrei em alguns vídeos no YouTube, procurando o significado de uma palavra. Agora não vou lembrar qual era a palavra, mas era uma palavra em específico. E cada vez que eu procurava nos vídeos, era tudo vídeos muito grandes para explicar uma palavra desse tamanho. Assim, porque era meio complexa a palavra. Até que eu tinha um vídeo em específico
que era de 3 minutos, explicando exatamente o que era aquela palavra. Deu, vou olhar esse vídeo aqui. Cliquei no vídeo, o cara me explicou em 3 minutos o que era aquela palavra. Eu falei, esse cara é top. Aí entrei nos outros vídeos dele e vi que ele falava de outras coisas que não era exatamente aquela. Ele falava sobre oratória, ele ensinava as pessoas a perder o medo e falar na frente das câmeras. E daí achei curioso. Obviamente curti o vídeo. Em falar nisso, gente, se vocês virem um vídeo de alguém, inclusive se vocês estiverem olhando esse vídeo agora, curte lá, por favor, tá? Curte, valoriza. Eu falo isso aqui em casa, até meu marido dá risada, ele tá aqui, ó, tá olhando, porque eu falo pra ele, às vezes ele vê um vídeo, você viu o vídeo do cara e não curtiu? Como assim? O mínimo que você tem que fazer pra essa pessoa é curtir esse vídeo, tá? Curtiu o vídeo dele. Isso é verdade, as pessoas não sabem que o que faz a mensagem chegar mais longe é clicar no like. Porque ajuda. Senão a mensagem não anda. Desde uma receita de bolo que você viu no YouTube, faz chegar em mais gente, dá o curtir. Então tá, curti, entrei, o cara tal. Aí eu entrei no Instagram dele, né? Óbvio, vou ver quem é esse cara no Instagram. Aí quando eu entrei no Instagram dele, ele não tava falando aquela palavra lá também. Aquele vídeo maravilhoso do YouTube. Aproveitando o que você falou, só lembrando, inclusive já dá o like nesse vídeo também, já clica no like aí. Daí, aquele vídeo maravilhoso que me ajudou, não tava lá no Instagram dele. Não tava? Não tava. Daí eu peguei e dei um oi. Eu falei, oi, Fernando, tudo bem? Então, eu sou aqui, eu sou lá inscrita no seu canal. Eu acabei de ver um vídeo maravilhoso que te ajudou. Por que você não faz um vídeo assim, rapidinho, 1 minuto, transforma isso aqui? Tá aí na hora, ele, fantástico, obrigado. O que você faz? Falei, eu faço isso. Faço gestão de redes sociais dele. Pô, vamos marcar um horário? Tô precisando falar com você. Vamos. Mais um cliente fechado. Não sei se vocês entendem, assim, a profundidade. Eu lembro que foi bem no início lá. Inclusive, o Fernando é uma pessoa maravilhosa, hein? Sigam lá. É o rei da oratória. Vocês vão achar ele no Instagram como o rei da oratória, tá? Ele é um cara fantástico, assim, que a gente vai colocando na nossa vida. Inclusive, eu gerei tanta conexão com ele que alguns dos meus clientes que têm dificuldade, que tinham dificuldade de falar, tá na mão de quem? Tá na mão dele. Porque o Fernando, a gente fez um trabalho bem pontual, foi um lançamento dele, foi o primeiro lançamento que eu fiz na vida, eu lembro. Então, assim, como a gente se joga nas oportunidades, são as oportunidades que passam na tua frente, né? Você cria essas oportunidades ali em cima daquilo que você está fazendo. Tem muito aquele que a gente fala, o estado de flow, né? O estado de flow. Você pega um gráfico aqui, ó, flow tá bem no meio. Isso aqui, a parte de baixo no gráfico aqui, é o tanto as habilidades que você cria. Aquilo que você estuda, né? Você pega uma teoria do Bort aí, aquilo que você estuda, aquilo que você treina, aquilo que você estuda, aquilo que você treina. E aqui em cima no mapa é as oportunidades que você cria. O que hoje você está se desafiando para chegar no estado de flow, entende? Você ter aquela habilidade cada vez melhor, cada vez mais desafio, cada vez você usar mais aquela habilidade que você tem. E é muito sobre isso, conexões de pessoas. Então, naquele momento, eu falei, isso aqui é para mim, é isso que eu vou fazer. E isso fez toda a diferença na transformação da vida das pessoas. Isso. E hoje, o que te move, depois de você ter feito tudo isso, o que move você nessa caminhada? Depois, agora que você já engajou, já passou por esse fluxo, porque eu imagino que as pessoas queriam realmente saber isso, toda essa trajetória. Então, assim, de quando você não estava feliz com o que você fazia, todos os desafios que você teve. E agora, como que você se desafia para manter o crescimento? Quando você sai de onde você está, existe uma batalha que você tem que lutar, né? A guerra aí você ganha entre perdas e ganhos. Não é só ganhos, a vida também não é só assim. Tem várias batalhas que você tem que passar, né? A minha primeira batalha foi convencer meu marido que eu tinha que sair, né? Daquela situação. Ele, pô, você tem boleto para pagar no final do mês, isso, você quer dar uma de louca aí, sair do nada e tal. Bom, enfim, depois ele entendeu. E acreditar em algo que eu acho que até para ele, naquele momento, era tipo assim, o que vem a ser isso que você está fazendo? Isso, porque eu vejo muitas pessoas acabam não saindo porque ouvem os amigos falando, agora é blogueirinho, agora é influencer, agora é... E todos nós somos influencer de alguma forma. Exato. Você pode até não ser formalmente atuante como profissão influencer, mas você influencia de alguma forma
o ambiente onde você está. Com certeza. E depois que eu saí, as coisas foram acontecendo, eu fui fechando meus contratos, o dinheiro foi caindo lá na conta. E quando a gente tem essa prova social, o Eduardo viu o que estava acontecendo, né? Poxa, ela realmente está fazendo o que ela se comprometeu aqui, né? Continua ganhando lá dinheiro na conta, aliás, mais do que caía no banco, né? Eu tô trabalhando na minha casa. Eu lembro que teve um dia que eu tava trabalhando ali na rua, trabalhando assim, passeando, meu passear, né? Eu vou passeando e eu ia conversando tem uma rua chamada aqui Marechal Floriano. E eu tava andando ali pela Marechal Floriano e tal, o Eduardo lá dentro da agência vendo eu fazendo um monte de stories com as pessoas, sabe? Ó, o tio do café, ó esse aqui. Eu parava e falava assim, viu? Você que tá aqui, tá vendendo café, sabe aquelas franquias de café que é uma portinha? O que te diferencia do outro vendedor de café que tá uma quadra de você? Né? Porque eu conversando ali. E eu na rua e ele lá, fechado, trancado dentro da agência. E ali vai batendo, opa, realmente, ó, tá conseguindo ter a liberdade dela, tá trabalhando do jeito dela ali, né? E eu posso fazer isso também. E aí você acabou acionando ele para ele acreditar nisso também. Exatamente. Só que eu ainda não tinha estrutura, né? Eu trabalhava ali na garagem da casa. E veja, eu moro dentro de um condomínio que tem alguns sobrados e tem uma entrada de um sobrado aqui, da entrada do sobrado onde fica o carro, né? A vaga do carro. O que eu fiz? Nós compramos uma mesa banco, aquelas mesas que você abre, tem 2 banquinhos, você fecha, ela vira um banco. Eu já vi essa mesa, é muito bacana. Sabe? Essa mesa então, é muito legal. Nós compramos uma mesa dessa e colocamos ali na garagem. Por quê? Aonde nós estamos aqui hoje era grama. E dentro de casa, você pode observar, não tem mesa. Eu não tinha mesa na minha casa. Verdade. Né? Eu não tinha mesa. Então, as nossas refeições eram rápidas no balcão. Eu tinha um balcão e 2 banquetas. Daí eu pensei, gente, como é que eu vou fazer para trabalhar, né? Então eu coloquei aquela mesa banco e eu trabalhava ali, na garagem. Às vezes eu colocava o carro um pouquinho mais para frente, eu trabalhava atrás do carro. Mas isso não me impedia em nada. Eu fazia live, fazia mentoria fechada, fazia Zoom, fazia uma bagunça. Caramba, quando a pessoa quer realmente fazer acontecer, ela não tem barreiras, ela não tem circunstâncias, não tem obstáculos e realmente faz acontecer. E dependendo se eu não conseguia trabalhar aqui, eu ia na sacada, trabalhava naquelas mesinhas de sacada, uma sacada pequenininha, uma cadeira, e eu trabalhava na mesinha da sacada, com o olho do sol, assim, batendo. Mas trabalhava ali, eu tinha que ser feito, né? Tanto que, na primeira, assim, entrada, quando a gente conseguiu acumular os primeiros 50 mil, o que eu fiz? Sem mexer lá na outra reserva. O que eu fiz? A gente começou a mexer aqui atrás. Daí a gente fez a parte, tudo, né? Caramba, pintura, ficou muito legal. Ficou muito bacana. E quando a gente mandou fazer essa mesa aqui, que eu comecei a trabalhar, eu já fiz uma mesa grande já pensando no Eduardo trabalhando no outro lado. Eu já visualizei ele ali no outro lado. Nossa, que legal. Que legal. A mesa foi pensada nele já trabalhando ali. A pessoa já estava bem intencionada. Então, quando ele viu que eu estava aqui trabalhando, já estava montada, estava estruturada, estava a cadeirinha vazia, sem nenhum computador ali, ele viu, agora ou nunca. E eu, cheia de contrato fechado ali, tendo que lutar com meus clientes, estava eu e mais 2 pessoas ali lutando. Daí ele falou, não, eu tenho que organizar, porque eu sempre fui do criativo, mas a da organização... E aí ele incorporou essa parte. Sim, exatamente. Foi onde ele chegou e daí inteirou tudo. Ele saiu 1 ano depois. Que legal. 1 ano depois. Queria que você deixasse 2 mensagens antes da gente encerrar. A gente tá com quase 2 horas de podcast. Eu não imaginei que fosse ter tanta história para trazer. Isso que eu cortei um monte de parte, hein? Assim, ó. Mas principalmente 2 coisas. Qual é a mensagem? Primeiro se valeu a pena ter vivido tudo isso até agora, e uma mensagem final do que você tem a dizer para essas pessoas que hoje estão passando por esses medos, por essas dúvidas de sair da onde elas estão e seguir o coração. Vamos lá que eu quero falar. Então, vamos lá. Quando você pensa em mudar,
Você tem que pensar se aquilo que você vai fazer realmente você gosta. Não é, eu não tô feliz aqui, porque o meu salário... Penso, em nenhum momento eu falei em dinheiro para vocês. Em algum momento eu falei... Não, foi eu falado não estava nada feliz ali. aqui em dinheiro. Não é dinheiro, é sobre aonde você está e se você gosta de estar fazendo o que você está fazendo, tá? Quando você põe a luva do pedreiro e começa a colocar o teu tijolo, é um sentimento muito gostoso, mas assim, eu não saí da onde eu estava para trabalhar menos. Eu trabalho muito mais do que eu trabalhava no banco. Trabalho muito mais. E eu sei que eu sou muito pequena, tá? Ele tá vindo aqui, eu acho lindo isso, mas tá tudo em construção, tá tudo assim... Mas é essa a beleza do negócio, é ver que tá tudo em construção. Tudo. Porque senão as pessoas acham que você, nossa, mas para você é fácil. Você já tem a luz, você já tem esse painel lindo atrás, você já tem o microfone, a mesa. Nunca foi sobre isso. Nunca foi sobre isso. Entendam e voltem o vídeo aí se vocês quiserem ver. É sobre pessoas. Puxa vida, tudo é sobre pessoas. As pessoas que você está movendo, as pessoas que estão no teu círculo, tá? É ali que você vai envolver. Então, não é o dinheiro, tá? Não é o dinheiro, e sim aonde você está e se você gosta do que você está fazendo. O restante é consequência, tá? O restante é consequência. É o magnético da vida. É coisas que você visualiza, é coisas que você batalha. Faça a sua parte, né? Faça a sua parte. E entenda que você não é nada sozinho. Se você quer crescer, você não cresce se você não fizer alguém crescer junto. Ou ajudar alguém conseguir chegar no sonho dela, que por consequência você vai na rabeira. Sabe assim? É sobre isso. Verdade. É isso mesmo. Bom, foi um prazer ter você aqui. Obrigada. Quero agradecer a você também que acompanhou toda a construção desse podcast, da gravação. Se você está chegando agora, esse aqui é o primeiro podcast da série Os Improváveis e é para contar justamente a história de pessoas que viveram a vida de forma improvável, contrariando o que a maioria das pessoas acreditariam que era o fluxo correto a se fazer. Eu sou o Fabrício Moresco, esse podcast ele vai estar disponível em diversas plataformas, então eu gostaria só de pedir para você que você, se você gostou, se fez sentido para você, que você compartilhe, que você comente se você quer saber alguma coisa a mais no próximo podcast, mas principalmente que você clique no like, porque isso vai fazer com que as plataformas entreguem muito mais para outras pessoas terem esse mesmo benefício. Um prazer tê-los a bordo.